A gente estava falando de feudalismo e vimos a questão da estrutura do mundo feudal. Hoje a gente entra agora na crise feudal, tá, gente? A crise do feudalismo. A crise do feudalismo está ligada a uma série de fatores. Entre eles, nós teremos uma mudança na característica do alto para o baixo. Uma coisa que você pode afirmar aqui, para quem quiser entender isso de forma metafórica, lembra aquele negócio de que esquema que é mais fácil explicar as coisas por parábola? Aliás, essa é uma regra, tá, gente? Você pode explicar as coisas de diversas formas. Se você explicar por parábola e a pessoa não entender, você larga para lá e desiste porque não vai entender nada. Parábola é a mais base das bases da forma de explicar. Quer ver um exemplo que eu tenho certeza que todo aluno de ensino médio vai entender? Qual é a diferença da alta e para baixo da Idade Média? Que na alta Idade Média eu não tenho uma população crescente. Pelo contrário, eu tenho uma população que sempre vai ter um crescimento vegetativo muito baixo e uma mortalidade muito alta, seja pelas invasões e a violência do período, seja pela própria vida do servo, né? No limite da fome e da miséria, né? A expectativa de vida diminui, as mortalidades aumentam por doenças oportunistas, a gestação é bem mais difícil, a criança nasce subnutrida, às vezes, como diz os antigos, não vinga, morre. Tá? Então, você tinha um crescimento vegetativo bem baixinho. Na baixa Idade Média, isso vai mudar. Nós vamos ter até baby boom, explosão demográfica na Baixa Idade Média, nos séculos 11, 12 e 13. E aí, eu, senhor feudal, terei excesso de servos no meu feudo. Pense comigo. Primeiro, de forma histórica. Alta Idade Média, baixa quantidade de servos. Preciso deles para trabalhar. Por isso, tolero, às vezes, os erros deles. Baixa Idade Média, baby boom. Aumento da população de servos cada vez maior. Eu vejo que está sobrando servos. Isso me gera dois problemas. Primeiro, o excesso de servos, excesso de bocas, excesso de gente para trabalhar. Segundo, excesso de servo pode significar que eu não vou ter dificuldade para controlá-lo se tiver uma revolta. O que eu faço? Vamos fazer nossa parábola agora? Imagine que você está estudando numa escola que está começando e que por isso o número de alunos por sala é pequeno. Eu consegui montar uma sala de terceiro ano e eu coloquei lá 25 alunos nela. Eu estou na alta Idade Média. Se eu tivesse uma escola sólida, tradicional, boa, que atrai cliente, eu estaria na baixa Idade Média, porque eu teria, sei lá, por exemplo, vamos imaginar hipoteticamente, 2 turmas de terceiro, cada uma com 70 e tantos alunos. Consegue imaginar uma situação dessa? Eu estou cheia. Está até sobrando alguns alunos. Na alta Idade Média, qual que era a regra porque eu tinha poucos servos? Eu tolerava erros, tolerava fracassos, tolerava falhas nas obrigações. Eu era tolerante e não expulsava o servo. Na baixa Idade Média, eu tenho sobras de servos. Naquela escola hipotética que eu te falei, eu tenho sobra de alunos. Qual das duas escolas você acha que vai expulsar o aluno? A que tem só 25 ou a que tem 140? Qual que você acha que vai poder ter uma disciplina mais rígida e ferrar com o aluno? Então, a pergunta que você tem que se fazer é se você está na alta Idade Média ou na baixa Idade Média para decidir como é que você tem que se comportar como aluno. Se você está numa escola da alta Idade Média, talvez ela tolere você fazer coisa errada, você ser indisciplinado, você passar bilhetinho escrito para os colegas e ficar conversando durante a aula. Agora, se você estiver numa escola que está na baixa Idade Média, que está cheia de alunos, está sobrando, talvez você acabe sendo punido e podendo ser até expulso do feudo. Tá? E como todo bom feudo, uma escola é igualzinho. Tem o suzerano, que é o dono do feudo inteiro, que distribuiu o feudo para grupos menores, que são seus vassalos. Cada vassalo controla o seu feudozinho. E dentro do seu feudozinho tem seus servos e pode expulsar eles do seu feudo. Tá? Esse é a Baixa Idade Média. Então, qual é a primeira notícia que eu te dei de verdade agora? Na Baixa Idade Média, eu terei excesso de servos. Isso vai acabar começando uma crise e expulsando. E é claro que esse servo não é biodegradável. Tendo ele sido expulso do feudo, ele vai ter que procurar outro feudo. E o outro feudo também tem excesso de servos e não vai receber ele. Qual vai ser a consequência disso? Estes servos terão que encontrar uma outra dinâmica de vida. Vão acabar construindo uma casinha na beira de uma estrada, aí outra família servil que chegou, construiu outra casinha, e aquilo vai virar um vilarejo. O vilarejo vira uma cidade.
Muitas vezes ele vai construir essa casinha na adjacência do muro do castelo, para se sentir pelo menos um pouco protegido. E aqui ele vai virar um burgo. É exatamente esse excesso de pessoas, entre outros fatores, que vai fazer com que a Europa comece a ver renascer as cidades. E essas cidades vão ter uma dinâmica comercial. Isto levará à crise feudal, ao renascimento comercial urbano e ao fim do feudalismo como modelo socioeconômico do mundo europeu. Para que isso aconteça, várias transformações acontecem entre os séculos 11, 12, 13 e 14, até chegar no 15, que é o período da crise. 11, 12, 13, 14 e 15. Eu vou mostrar um por um deles, porque todos costumam cair. Aliás, aviso a Vossa Senhoria. Tirando esta matéria aqui, ó, mundo islâmico, de Idade Média, os temas mais recorrentes em vestibular e no Enem são crise feudal, tá? Começando com as transformações do século XI. Então, nós vamos começar com as transformações do século XI. Mas para você ver essas transformações, eu quero ter certeza, pela última vez, prometo, essa é a última vez, que eu quero fazer um quadro panorâmico geral com vocês de Idade Média. Tá aqui o quadro panorâmico geral. Esse é o geral, esse é para ver se você está enxergando a matéria. Alta Idade Média, 5 até o 11. Baixa Idade Média, do 11 até o 15. Tá? Aqui, você tem o decréscimo do comércio, resultado da crise do Império Carolíngio, das invasões bárbaras, e o feudalismo que estava sendo gestado nasce, é parido. Tá? Então, você tem ruralização da economia, você tem a igreja cada vez mais forte, você tem as invasões como os vikings. E essa Europa vê o feudalismo atingindo seu apogeu aqui, ó, no século X. Tá? A partir do 11, ó, o feudalismo começa o seu declínio. E o comércio renasce na Europa. Renasce na Europa. E isso aqui podia continuar esse gráfico. Ele podia continuar aqui, porque ao continuar o gráfico, deixa eu tentar uma cor mais parecida. Se eu continuasse o gráfico aqui, ó, é a minha prova de que você precisa aprender de que não acabou o feudalismo. Ele não acaba no 15. Ele só declina a tal ponto que eu não presto mais atenção nele. Ele não é extinto. Quando o feudalismo acaba na França? Só com a Revolução Francesa. Então, na época moderna, que é esse período aqui que você estudou com metralha, grandes navegações, exploração da América, pacto colonial, Brasil e etc., ainda tem resquícios feudais. Enquanto do lado de cá, o gráfico seria exatamente o contrário, né? Do lado de cá, o gráfico seria a continuidade aqui para consolidar o capitalismo. Aí consolidou o capitalismo. Outra coisa que eu quero reiterar com vocês, olhando só isso aqui. A gente pode trabalhar aqui com períodos diferentes. Ó. Daqui até aqui, você vai chamar de gestação. O feudalismo está sendo gestado. Qual que é a principal característica que eu já te ensinei disso aqui? Mistura dos valores romanos com os valores germânicos. Tá? Vai misturando. Até virar feudalismo com a ruralização, resultado das invasões bárbaras. Aqui é feudalismo propriamente dito. Isso aqui é crise feudal, ou seja, o seu declínio. E esse período aqui, ó, é para a morte. Sabe quando você está entubado? Isto é mundo feudal. Tá? Então, o feudalismo ele pode aparecer em vários momentos, não apenas no primeiro. Tá? Professor, vamos lá. Eu não sei se você falou e eu não prestei atenção, mas o que fez com que o número de servos crescesse tanto dentro dos feudos? É isso que a gente vai começar agora. Eu não falei mesmo, não. Você não tá desligado, não. Eu anunciei que vai acontecer. E aqui, a partir de agora, eu te mostro como. Tá bom? Vamos lá. Século XI. Início desta crise. Resultado do crescimento da população servil. Por quê? Novas técnicas agrárias. Tem livros antigos que são mais empolgados, que chamam isso aqui de revolução técnico-agrária feudal. Os caras melhoraram a forma de produção. Gente, isso aqui é muito bacana de se pensar. Primeiro, você vai ampliar áreas de cultivos. Como é que você amplia as áreas de cultivos? Você melhora as técnicas. Esses caras inventaram um arado melhor. Eles inventaram um arado melhor. Tá? O arado que antes se usava não tinha rodas e ele rasgava a terra com muita dificuldade. Você fazia um esforço danado para poder arar a terra.
Aí eles melhoraram o arado, mudaram o lugar de pôr no cavalo, tá? E na vaca. Antes era preso muito na barriga, aí passou a ser preso no peitoral. Isso ajudou pra caramba o animal a ter força. Começaram a usar mais cavalo do que o gado, o cavalo é mais forte. E ao colocar rodinhas, eles sulcavam a terra mais rápido. Portanto, eu antes plantava numa área X. Gastava o dia inteiro para poder arar aquele pedacinho. Agora, com o arado moderno, eu arei essa mesma área X em menos da metade do tempo. Aí você tem a diferença da Europa para o Brasil, né? Se fosse no Brasil, o cara tinha que ter arado aquela área lá, X. Como ele já terminou, ele ia ficar à toa, né? Como era na Europa o cara era servo, ele terminou de arar aquela área e sobrou tempo. O que ele fez? Arou uma área maior. Como ele arou uma área maior, ele plantou numa área maior e, portanto, colheu uma quantidade maior de alimentos. Veja que eu fiz questão de trabalhar aqui na língua portuguesa com vocês. É o aumento da produção, não da produtividade. O que é produtividade? É quando eu vou colher uma quantidade maior de grãos na mesma área. Não é isso que aconteceu no século XI. O que aconteceu foi que eu plantei em uma área maior e, obviamente, tive uma colheita maior. Tá? Paralelamente a essa ampliação das áreas cultivadas, ao mesmo tempo, aconteceu uma coisa que a história não sabe explicar. Então, não adianta me perguntar. É fato só. As invasões de vikings, dos húngaros, cessaram. O século XI tem um fim das invasões. Ela simplesmente para. O pessoal para de invadir. Ah, por quê? Porque parou, gente. Alguma coisa lá diminuiu. E isso diminuiu aquele clima de segurança. Mas sabe qual é a grande consequência das invasões diminuírem? Repetindo para quem não entendeu de forma bem didática agora. As invasões bárbaras ocorrem no século IX e X. Foram feitas, sobretudo, por vikings. No século XI, os vikings pararam de fazer as incursões deles. As motivações não são muito claras. Eles só pararam de invadir. Tá? E, ao pararem de invadir, o nobre teve uma sobrevida também. É isso que eu queria te ensinar. O nobre teve uma sobrevida. Porque servo morria de fome, tá, Zezinho? Servo morria de subnutrição e de doença oportunista. Nobre, não. Nobre morria no treinamento da batalha ou nas batalhas. E como as invasões bárbaras declinaram, a violência declinou. E aqueles nobres viram a mortalidade deles diminuírem. Causas diferentes, resultados iguais. Crescimento populacional, mas com razões diferentes. Eu era um servo. Tá? Como servo, eu tinha uma família de... Vamos lá, imagina. Na minha vida inteira, casado, eu casei novo, tá? Casei com 17 anos, minha mulher tinha 13. E a minha expectativa de vida é chegar perto dos 40, 45 anos. Se tudo der certo, eu vou chegar ali, quase uns 50. Neste período, eu vou ter 12 filhos. 12. Tá? Só que desses 12, 2 a mulher engravidou e perdeu, eu nem vi nascer. Um nasceu com cordão umbilical no pescoço e morreu. Já virou 9. Outros 2 pegaram uma doença quando eram menininhos, porque eles eram tão magrinhos, tão fraquinhos e morreram também. Então, dos 12, morreram 5, sobrou 7. Esses 7, um foi atropelado por um nobre no cavalo quando ele era adolescente e morreu também. Sobrou 6. Como diria a escritora, éramos 6. Mortalidade altíssima. Agora não. Agora, minha mulher recebeu o cultivo, lembra? Antes, ó, eu mesmo fiz a questão planejada. Eu colhi 10 sacas de trigo. Como espero que você se lembre das nossas contas malucas, sobrou aproximadamente 2 sacas. Agora eu colhi 20 sacas de trigo, porque eu ampliei a área de produção. Colhi 20. Matematicamente, vai sobrar 4. 4, gente, 4 é o dobro. Pra mim, puta merda. Antes eu fazia uma refeição por dia. Agora, minha mulher me avisou quando eu cheguei em casa depois de trabalhar que eu ia ter mais uma refeição junto com ela e os meninos. Na verdade, não sei se você vai entender, naquele dia eu comi 3 vezes. E qual é a consequência disso? Baby boom. Minha mulher engravidou. Antes, havia uma chance enorme dela perder o neném. Mas agora, ela tá até rosada. Se alimentou um pouco melhor, sobrou um pouco de comida. E a gente pegou e viu o menino nascer saudável. E não éramos 6, éramos 13. Porque todos os meus filhos se vingaram. Na verdade, Deus levou 1, mas sobrou 13. Eu, senhor feudal, pensei na PG óbvia. Antes, minha família servil era de 2, um casal que tem 6 desses 6. Apenas 3 ficaram no feudo, 3 foram embora. Então, que eram 2, virou 6, tá tranquilo. Agora são 13. Os 13, se fica 6,
Os 6 vão ficar e virar 6 vezes 6, 36. Os 36 vezes 6 já vai dar mais de 200. Não dá. Baby boom. Explosão populacional. E eu começo a fazer o que com esse servo? Pressionar ele para ir embora. Lembrando de que pelas relações de serviço que eu tenho, eu jurei perante a Deus que ia proteger o servo. Mas eu só sou obrigado a proteger o servo, eu sou obrigado a garantir a segurança do servo se ele cumprir as obrigações dele. Como as obrigações de serviço eram muitas, virava mexe, o servo falhava. Quando o servo falhava, o que eu fazia? Punia ele. Eu punia o servo. E ao punir o servo, eu o expulsava. Esse servo não é biodegradável e ele vai embora. Temos uma segunda conversa aqui para fazer para a gente encerrar esse primeiro raciocínio. O nobre está tendo diminuição da mortalidade. Só que as terras começaram a virar tensão entre os nobres. Muita tensão nisso aqui. Ó. Por quê? Porque do mesmo jeito que uma família servil via a mortalidade acontecer com ela, na alta Idade Média, o nobre também. Eu sou um senhor feudal poderoso e eu tive 7 filhos. Dos 7 filhos, um morreu no nascimento. Éramos 6. Dos 6, um vai para a igreja. Vai virar padre, monge, bispo, ele vai para a igreja. Isso é normal. Era, inclusive, comum. Os outros 5, 3 eram meninas. As meninas vão se casar com outros nobres e vão para terras deles. Sobrou só 2, tranquilo, não é? O primogênito vai herdar o título, vai herdar as terras. E o outro vai ser cavaleiro dele, vai ajudar ele a cuidar das coisas. Tá vendo como é que funcionou legal? Por isso é que aqueles castelos tinham famílias grandes, onde tem sempre o patriarca, que é o senhor feudal verdadeiro, que é o suzerano ou vassalo. Funciona legal desse jeito, por toda a alta Idade Média. Só que agora, a situação é a mesma. Eu tenho 7, os 7 sobreviveram, ou 6 se você prefere. Os 6 sobreviveram. 2 eram meninas, né? Foram casar e ir para lá. Sobrou 4. Os 4, um vai para a igreja. Só sobrou 3. 3 já é complicado. Porque se você pensar matematicamente, se cada um dos 3 tiverem 3 que vão ficar, já são 9. Na próxima geração. Os 9, se tiverem 3 que vão ficar, já são 27. Já não está dando para ficar no castelo. Nobres, secundogênito, caçula. Quem não é primogênito, começou a perceber que nunca ia ter terra e nunca ia ter título. Eu sou o filho do meio. O filho do meio é menos amado ainda, tá, gente? Eu sou o filho do meio. Meu pai já avisou para mim. Ó, meu filho, as terras ficarão com seu irmão quando eu morrer. O título, as propriedades, as terras vão ficar com seu irmão. Seu irmão gosta muito do seu irmãozinho mais novo, que vai ajudar ele na cavalaria. Seu destino não sei qual vai ser. Eu até achei que você devia ir para a igreja, mas você disse que não quer. Aí eu falei, pai, pode deixar que eu tô com tudo planejado aqui na minha cabeça. O que eu fiz? Eu esperei a idade adulta minha. Quando eu atingi a idade adulta, eu virei pro meu pai e falei, pai, me dá a sua bênção. Ele, por quê? Foi porque eu vou pegar um cavalo, um escudeiro, né? Um servo escudeiro, vou peregrinar pela Europa procurando uma terra. Vou levar no meu escudo o brasão da nossa família. E quando eu achar uma terra que vai ser minha, eu só não sei como que eu consegui ela, mas eu vou conseguir a porra dessa terra, eu vou, inclusive, reconhecer que eu sou filho do senhor e vou ampliar a força da minha família. E o pai, sabendo que não tinha outra expectativa, falou, vai, filho, se torne um cavaleiro errante. Esse cavaleiro pegou o pocotó e saiu andando pela Europa em busca de aventuras e de terras e de riquezas. Só que eu descobri que não era eu que estava fazendo isso, era um monte de nobres sem a perspectiva de se tornarem senhores feudais, peregrinando pela Europa em busca disso. Aí, tem sempre... Sabe onde que essa história vai chegar? Tem sempre, né, um Zé Ruela que tinha mania de tocar, um menestrel, tocar as coisas e contar aventuras. Ele me encontrou e falou, nossa, vou acompanhar você, porque eu fiquei sabendo que você é um ótimo cavaleiro. E eu vou narrar, de forma poética, suas aventuras, suas façanhas, suas vitórias. Trovadorismo. Tá? E eu tô lá, né, procurando terras. Aí eu encontro-me numa pousadinha, eu me encontro num local junto com outros cavaleiros, e esses cavaleiros, sim, exatamente isso, as novelas de cavalaria. Eu encontro esse outro cavaleiro, e aí, de repente, eu escuto 2 cavaleiros falando assim, estou indo para a região de Champagne. E eu falo pro cara, por que vocês estão indo para Champagne? Lá é tão longe. Eu falo, não, porque eu fiquei sabendo uma coisa, que não tem como eu não ir para lá. Eu falo, por quê? Um dos senhores feudais da região foi um desafortunado. Ele tinha 2 filhos herdeiros e ambos morreram. Ele tem apenas uma menina agora, sua filha. E claro que ele vai deixar tudo para essa menina, mas ele não pode deixar para essa menina. Estou falando de uma sociedade machista, patriarcal. Por isso ele mandou anunciar em toda a região de que aquele que desposar a filha dele receberá
as terras, os títulos e as riquezas desse grande senhor feudal. E para ter certeza que o esposo dessa menina vai ser uma pessoa valorosa, vai ser um guerreiro de talento, vai ser um cavaleiro com nobreza no coração, ele está criando um torneio de disputas. Esse torneio vai marcar a vitória e vai ganhar a mão da moça. E a mão era o que menos interessava, né? Por favor, o que interessava era o dote que ela trazia. E eu falei, pô, vou nessa também. Eu vou nessa também. E aí, aquelas imagens que de vez em quando você vê de filme, de desenho animado, do pessoal com aquelas lanças enormes, o Pocotó correndo um do lado do outro para derrubar o cara, não é invenção, não. Aconteceu, Zezinho. E aí a gente foi todo mundo pro torneio. Só que tem aquele cavaleiro que era assim, meia boca, sabe? O cara nunca foi bom, o cara não era bom em arco e flecha, o cara não era bom de lança, o cara não era bom de espada, o cara era bom de conversa. Quando ele chegou lá na disputa, ele percebeu que nunca, em hipótese alguma, ele ia ganhar aquele torneio. Tinha uns caras lá bons de serviço. E ele olhou e pensou assim, tem chance nenhuma. Bosta. Droga. A cavalaria, a nobreza, tinha honra, palavra, como elementos que eles não podiam abrir mão, né, gente? Você não podia empenhar sua palavra e voltar atrás depois. Mas eu estava, sabe, já desgostoso da vida. Tive uma ideia. Eu aproveitei, estava todo mundo intertido no torneio. Todo mundo estava intertido lá, participando do torneio, vendo as coisas. Fui até no castelo, sorrateiramente. Peguei a filha do cara, amarrei, amordacei, botei no meu pocotó, fugi com ela. Escondi essa menina numa caverna e mandei anunciar pro pai dela que se ele quisesse dar a filha de volta, ele tinha que pagar um resgate para mim. Eu queria joias, metal precioso, o que ele tivesse. Eu pretendia pegar esse negócio, fugir para outro lugar e depois lá, sei lá, me arranjar algum jeito de comprar uma terra, alguma coisa parecida. O pai dela ficou puto da vida. Ele falou assim, não, vamos achar onde que a minha filha tá. Nós vamos resgatar ela. E aí eu inventei uma história, né? Eu virei e falei, ó, eu botei um dragão na porta da caverna. Não tenta aí que vocês morrem. E o pai dela ficou nervoso e falou assim, o torneio está suspenso. E a partir de agora a regra é simples. Quem for lá e achar minha filha, matar o dragão e resgatar ela, ela tem a mão dela. É claro que o menestrel fez que nem o macho. Criou uma história ficcional cheia de enredos para explicar um sequestro de uma donzela e nobres cavaleiros salvando a donzela. Se eu fosse um cara da Disney, eu ia fazer isso de forma mais fantasiosa ainda, em vez de botar um garboso cavaleiro, eu ia botar um ogro salvando a menina. O mundo feudal está vendo ruir suas relações de nobreza. E, ao mesmo tempo, está vendo nascer uma nova era de conflitos, de ausência de terras e de cidades cada vez maiores. É o renascimento das relações comerciais e urbanas aparecendo nesse mundo. Vale lembrar que a ausência de terras para a nobreza levou a um desespero. E essa é uma das explicações para o meu próximo assunto, não é? Que é exatamente as Cruzadas Santas. Olha aqui o gráfico, antes disso, do crescimento populacional, para vocês verem que eu não estou exagerando. No século XI, eu tenho 45 milhões de pessoas, acredita-se na Europa, não tem IBGE na época não, tá? E ó, olha a ascensão. Pouco menos do dobro no final do século XIII. Então, do século XI para o XIII, eu tenho um aumento exponencial da população europeia. Tá? E isso vai associar-se ao renascimento comercial local. Tá aqui uma imagem diferente para vocês entenderem. Sai daquela imagem do feudo que eu te mostrei e olha para essa imagem, o tanto que ela é diferente. Aqui você já tem um burgo, você tem o castelo ainda, tá vendo o castelo aqui, cercado por muralhas, e aí toda uma cidade vai nascendo adjacente ao castelo, com catedrais de estilo gótico já, e não românico, como era na Alta Idade Média, você aprendeu essa história da arte. Estilo gótico é da Baixa Idade Média, estilo românico é da Alta Idade Média, o românico é robusto, o gótico é mais alto, cheio de vitrais, ovalado, as catedrais. De vez em quando pega fogo em Paris, uma. As cidades montuadas. Olha o tanto que as casas são montuadas uma na outra. As ruas. O que não existe no mundo de lá? Eu descobri, depois que eu comecei a dar em Goiânia, que vocês têm dificuldade de entender cidades assim, porque Goiânia é uma cidade projetada. Então o goianiense, olha para Goiânia e vê tudo quadra, tudo avenida, e as avenidas saem para as quadras. Cidades, quando não são planejadas igual Goiânia, elas costumam ser assim, tá, gente? Elas costumam ser parecendo uma favela, porque não tem planejamento. A rua vem, olha que doideira, a rua vem, aí morre, ó. A rua morre numa casa, aí você vai para a direita, para entrar numa outra viela.
É muito assim. Quem é de alguma cidade do interior que não foi planejada, de vez em quando repara nisso. Você tem uma rua que encontra outra rua formando um bico, como se fosse um ângulo agudo. Aí você pensa, pelo amor de Deus, por que eles não fizeram assim? É porque foi feito. O cara vai construir uma casa, outro constrói, depois põe a ruela no meio do caminho. Quem já foi em Goiás já reparou nisso, ou em Pirinópolis. A rua é larga, depois ela vai estreitando, estreitando, de repente não passa nem carro. É porque é a cidade não planejada. Crescimento urbano, desordenado e sem planejamento. Não é isso? Como é que a geografia chama crescimento urbano, desordenado e sem planejamento? Urbanização. A Europa está passando por um novo processo de urbanização. Tá? E o comércio intenso. E o comércio da época é isso aí, ó, comércio de rua, ó, as vacas tudo amarradas aqui, o pessoal comprando as coisas, um monte de barris, possivelmente com vinho, com azeite, tá? Um porco pilhado aqui em cima, um javali. Esse é um novo mundo para eles. E esse novo mundo é fruto das transformações geradas por uma série de fatores. Até agora eu vi com o senhorio eu quero ver o segundo ainda hoje. Qual que é o primeiro que a gente viu? As transformações do século XI, ligadas às mudanças da produção agrária e ao fim das invasões. Então aqui é revolução técnico e fim das invasões. Paralelamente a isso, veio a segunda, um pedido do Império Bizantino. O Império Bizantino pediu ajuda ao Papa. O Império Bizantino estava sendo atacado pelos árabes, que na expansão dominavam até perto de Constantinopla. Vou voltar para te mostrar isso, tá? Vou voltar para te mostrar isso no mapa da expansão. Tá? Agora a gente chega nele. Né? O problema de eu fazer aula desse tamanho. Oh, achei, tá aqui o mapa da expansão, olha aí, ó, propagação do Islão, tá vendo? Aí você vem para cá, cresceu até aqui, e aqui eu tenho Constantinopla. Olha o tanto que esses caras já pegaram o Oriente Médio inteiro e estão avançando. Estou aí no século VIII. É nesse contexto que há um desespero dos bizantinos, porque se eu continuar aqui a pintar, eu vou ocupar esse pedaço aqui com os bizantinos, tá? E, portanto, Constantinopla está se sentindo ameaçada. Constantinopla está se sentindo ameaçada. E, por isso, o governo de Constantinopla pediu ajuda ao Papa. Lembrem, senhoras e senhores, neste momento, a igreja eram duas. A igreja católica apostólica romana, cujo quem mandava era o Papa, e a igreja católica ortodoxa, que a gente falou lá na aula de Império Bizantino, que rachou. E, portanto, o Papa nem esperava um pedido de ajuda de uns outros grupos de cristãos. Quando o Papa ficou sabendo desse pedido de ajuda, ele falou sim ou não? Sim. O Papa viu nas cruzadas uma chance de fazer a reunificação. Então, o que foram as Cruzadas Santas? Expedições militares organizadas pela Igreja Católica a pedido do Império Bizantino para impedir o avanço dos muçulmanos. Justificativa: os muçulmanos estavam dominando a cidade sagrada para os cristãos, Jerusalém. E por isso era obrigação dos cristãos, sejam eles ortodoxos ou romanos, libertarem Jerusalém. Essa é a versão oficial. Qual é o benefício que você, cristão, ganhará se aderir às Cruzadas Santas? Todos os vossos pecados, não interessa quais sejam, serão perdoados e o Senhor será salvo quando de tua vida se encerrar na terra. Então, é garantia de salvação. Esta é a premissa criada na bula assinada pelo Papa Urbano II para convocar as cruzadas. Por favor, senhoras e senhores, qual que você acha que é o verdadeiro objetivo do Papa? Libertar Jerusalém? Não. O verdadeiro objetivo do Papa era a reunificação da igreja. O Papa viu ali uma chance de ajudar o Império Bizantino, vencer os muçulmanos, o que é um bônus, né? Já visto que eles são considerados infiéis, porque não seguem o cristianismo, e acabar com a Igreja Católica Ortodoxa e reunificar o rebanho papal. Também os nobres vão para essa guerra, porque quem vai para a guerra é nobre. Qual você acha que é o objetivo do nobre de verdade quando foi para a guerra? Você acha que é a salvação? Não. O objetivo verdadeiro da nobreza é porque está faltando terras na Europa. O que ele pensou? Eu vou para essa cruzada e ocupo uma terra lá no Oriente e transformo em meu feudo. Aviso para os alunos mais sérios. Se alguém te perguntar sobre feudalismo de importação, quer dizer, um local que foi importado o feudalismo, um exemplo que você vai dar é o Oriente Médio. Durante as cruzadas, o Oriente Médio foi ocupado por alguns cristãos de algumas regiões, como São João d'Arc, Halicarnaso, no que hoje seria a Turquia. E lá se instalou um modelo feudal. Chegou a se instalar até em Jerusalém por um breve tempo. Então,
Nós temos aqui a busca de terras. E as cruzadas se estabeleceram e aconteceram. A gente vai falar delas, mostrar cada uma das cruzadas, como aconteceu e quais foram as consequências das cruzadas no nosso próximo encontro, ok? Espero que até aqui vocês tenham entendido. Lembrando a vocês que Baixa Idade Média é marcada pela crise do feudalismo e que vai acontecer por vários fatores. Até agora a gente viu um e está entrando no segundo. Vimos as transformações do século XI e estamos entrando agora no processo cruzadístico que também vai abalar as estruturas feudais. Obrigado e até a próxima.